Para entrar no programa, eu preciso parar de rir, porque os bastidores de qualquer sintonia é uma alegria só. Nós estamos aqui, a Amanda, minha assistente, e essa pessoa muito especial que eu trouxe hoje, e o papo rola tão solto que parece que nós estamos na sala de casa. Tenho o prazer de, em mais um Sintonia, trazer uma pessoa que vai nos dizer muito sobre um assunto que faz bem a todos. Há muita controvérsia, porque existem os a favores e os contras, como em tudo na vida, mas sou eu a testemunha de que a coisa funciona. Eu trouxe comigo hoje o Dr. Mário Ferrara Júnior, homeopata, meu médico, meu amigo e hoje meu entrevistado, que agora vai dar o seu boa tarde para os nossos internautas, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e queria te parabenizar não só pelo programa, mas pela tua arte. Ah, eu sou muito arteira mesmo, eu sou muito arteira. O Mário, médico homeopata, há quantos anos, Mário? Bastante, né? Mais de 30 anos. Eu já pude esquecer um pouco isso, mas se bem que isso é uma experiência interessante, tem um pouquinho mais de 30 anos, e que a gente vem trabalhando essa ideia da homeopatia. A homeopatia é uma das ciências que fazem bem ao ser humano sem fazer mal. Nós já vamos falar sobre isso. Ele foi diretor clínico da Hospitalita Home Care, certo? Certo. E tem uma sensibilidade incrível para diagnóstico. Mais uma vez eu reitero, eu sou testemunha disso. Mário, a homeopatia está há mais de 2 séculos no mundo, fato? Fato. Muito bom. E ainda existe uma confusão com relação ao seu conceito. Real. Diz que é uma medicina natural. É mesmo natural, não é? Natural, Beth, é a reação dela, né? Mas em primeiro lugar, deixa eu te agradecer pela generosidade aí que você colocou da minha pessoa. Tá? Obrigado. Eu falo a verdade. Mas enfim, assim, a homeopatia está aí há mais de 2 séculos, né? E as pessoas confundem um pouco o que é o agente terapêutico da forma terapêutica, né? Então muita gente entende que o trabalho se baseia em função do medicamento, o tipo de medicamento, um vegetal, uma planta, um chá. Se confunde muito essa ideia. Na verdade, a homeopatia ela não se caracteriza pelo agente terapêutico, mas pela forma com que esse agente terapêutico vai trabalhar. Né? Então essa é a confusão básica que acontece. Então é diferente da naturopatia, da fitoterapia e de outras técnicas. Antroposofia também? Antroposofia, ortomolecular, são coisas diferentes. A homeopatia tem um jeito de atuar e uma preocupação no jeito da atuação do agente terapêutico. Essa ideia, por exemplo, que se tem de que a homeopatia, se não fizer bem, mal não vai fazer, ela é extremamente equívoca. É mesmo? É. Então corrija, hein, gente? Sou humilde e corrijo. Quer dizer que pode fazer mal? Não, ela trabalha dentro de um princípio da semelhança. Então, a gente precisa tomar cuidado, não dá para ficar administrando isso como se fosse uma aguinha. Esse conceito não existe. Então, eu vou contar um fato curioso. Ontem, conversando com uma amiga, Luciane Zilmer, eu falei, essa semana meu homeopata me deu duas gotinhas que me fizeram bem enorme. Ela falou, passa o nome do remédio que eu vou tomar. Eu falei, não, se eu fizer isso ele me mata, vai lá, já passei o seu contato. Obrigado, agradeço, comissão vem depois. A comissão vem depois. Então, realmente, a homeopatia, ela é uma posologia, vamos dizer assim, que causa bem-estar. Ela é uma terapêutica, na verdade, baseada num princípio de física. Ah, é? É, exatamente isso. Desculpe a ignorância, os remédios alopatas, eles têm coisa de tóxico, né? Tem toxicidade, não tem? A homeopatia não tem nada de tóxico. Não tem essa questão química na medicina homeopática, mas é o jeito de você trabalhar que pode gerar um grande problema. Ela não é química, ela não é substancial, mas ela é informacional. É uma medicina que ainda está à frente do nosso tempo. E como diz aqui, né, é uma terapia mais lenta e às vezes as pessoas não têm paciência de esperar o efeito. Aqui né? também tem uma outra confusão. Normalmente quem procura homeopatia não procura num primeiro momento porque é uma medicina mais inteligente, mais suave, que tem respostas mais naturais. Normalmente o pessoal chega já com uma doença crônica,
instalada há muito tempo e normalmente o pessoal chega já com um certo desespero de causa, né? Buscando um novo caminho. Então, se você tem uma patologia que ela é controlada dentro da medicina convencional, mas ela não é sanada, e se você levar 1 ano e meio, 2 anos para resolver o processo, você não pode dizer que é uma medicina lenta. Ela deu uma solução, né? Então existe essa confusão também. E no caso agudo, a homeopatia age também? Age também. Também? Também age. E, por exemplo, o tratamento de um câncer, ela tem efetividade? Na verdade, a gente resolve o problema porque o organismo reage a uma terapêutica. Então, se você for analisar por esse prisma, é sempre o organismo que vai se reequilibrar. Uma terapêutica vai estimular isso, mas não vai resolver o problema. Quem resolve o problema é o seu próprio organismo. E a medicina homeopática é uma medicina baseada nesse processo, da estimulação do indivíduo. Por experiência, quando eu faço qualquer medicação através do seu intermédio, eu percebo assim, você dá 2 gotinhas, passam-se 15 dias, nunca é aquela coisa de 2 em 2 horas, que é uma reclamação que as pessoas têm. Homeopatia, você tem que ficar olhando no relógio para tomar a tal da gotinha. Você é diferenciado dos outros homeopatas? Não, isso vai depender do tipo de processo que você está lidando. Nos processos mais crônicos, a gente muitas vezes acaba fazendo isso que você disse. Mas... É uma dose hoje, ou às vezes até diária, às vezes semanal, às vezes mensal, né? Ou até com um espaço maior. No momento agudo, sim, você muitas vezes precisa estimular com mais frequência e para você ter uma resposta mais rápida. Então aí vem essa medicação cada 2, 3, 4 horas, dependendo de cada caso. Nesses 30 anos que você atua, teve alguma coisa, alguma ação, algum paciente que você desistiu da homeopatia e precisou recorrer a outra medicina? Veja, eu tenho como opção a medicina homeopática, né? E como alternativa, a medicina convencional. A medicina homeopática é aquela que vai buscar o reequilíbrio pelo próprio organismo. Às vezes você não consegue isso, e você tem espaço para outra forma terapêutica. E por que se diz que a homeopatia não é um critério, não tem um critério científico? A gente vai entrar numa conversa um pouco mais longa. Não, mas você pode falar para o nosso internauta, ele vai... Vamos lá? Então, assim, não, nós temos assim, dois blocos. Ok, vamos lá. Você volta outro dia, se não der para falar bom. tudo. Não, mas isso aqui é super importante. É muito interessante quando a gente fala a homeopatia não tem um critério científico. Então eu vou te contar um pouquinho de como nasceu a medicina homeopática. Por favor. Na verdade, a medicina homeopática nasce por volta de 1786, por ali, num questionamento médico. Um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, questionando a própria medicina, ele acaba parando de exercer a medicina e vivendo através de traduções. É um indivíduo muito culto, ele conhece umas 10 línguas e ele passa a viver através de traduções de textos científicos, enfim. Num determinado texto, um autor dizia que o quinino, que é usado até hoje no tratamento da malária, tinha uma boa ação, teria uma boa ação sobre a malária por causar efeitos contrários à doença. E esse médico começa a questionar essa ideia, porque ninguém havia tomado o quinino em estado de saúde para ver o que causava. Então ele começa a tomar o remédio, ele próprio em estado de saúde, e ele começa a desenvolver um quadro semelhante ao da malária. Né? Não era o contrário, mas sim semelhante, uma coisa interessante. Sim. Então ele vai para essa pesquisa por um questionamento, por uma busca de um conhecimento, estar ciente. Né? Então ele faz uma experiência com ele, depois ele começa a perceber essa curiosidade, ele começa a agregar outros colegas e começam a buscar essa experiência com outros medicamentos. E eles começam a perceber esta curiosidade, né? Que muitos medicamentos, quando dado para determinadas doenças, que tinham um bom efeito, quando dado para o indivíduo em estado de saúde, desenvolviam um quadro semelhante. Né? Bom, mas o que é isso, na verdade? Isso é um critério baseado na física. Se toda ação corresponde a uma reação, mesma intensidade, mesma força, intensidade, mas sentido oposto, eu começo a entender aqui um processo, mas só consegui entender isso a partir do momento
que eu começo a tomar o medicamento em estado de saúde. Então aqui eu vou fazer um parênteses e uma grande provocação, né? Isso não aconteceu só lá atrás, né? Hoje, quando a gente para e começa a questionar determinados medicamentos convencionais, muitas vezes eu me deparo com uma situação curiosa. Eu normalmente no consultório dou esse exemplo para as pessoas entenderem um pouco que medicamento pode atuar ou dentro de um princípio homeopático, porque produz um quadro semelhante, ou por um processo de antagonismo, ou até por algo diferente de tudo isso. Então, há essas formas de atuação. Hahnemann classifica essas drogas e chama, quando você trabalha por semelhança, de um processo homeopático. Pelos contrários, de um processo enantiopático ou antipático. Né? Antipático. Entendi. Desculpe, mas antipático. Né? O antibiótico, os antitérmicos, né? A gente tem essa forma contrária. Né? E quando você não faz nenhuma coisa nem outra, ele classificava e dava o nome de alopático. As cirurgias, por exemplo, né? Que não causam um efeito nem contrário, nem semelhante às doenças. Está claro essa classificação? Sim. Bom, o que acontece? Normalmente, quando você toma um antitérmico, acontece uma coisa super curiosa. Né? A gente chama de antitérmico uma substância que a gente toma e normalmente você percebe uma reação de transpiração. Não sei se você já notou isso, se você já deu uma... E Cesário, olha, você é esperto, hein? Isso aqui estava lá no fim da minha pergunta, que eu queria saber por que alguns remédios você está procurando, digamos, se você vai o antitérmico. Lá diz que vai poder causar calafrios, suar, essas coisas então, assim. Acontece essa curiosidade, muitas vezes você toma um medicamento, né, para abaixar a febre e, na verdade, ele te eleva a temperatura porque você transpira. Então, a ação desses chamados antitérmicos, na verdade, é de produção de calor. O que faz com que você responda de forma contrária, abaixando a temperatura. Mas a ação primária do medicamento é de produção de calor. Ou seja, mesmo, acho que uma das drogas mais conhecidas que a gente tem na medicina convencional é o ácido acetil salicílico. E se você for estudar isso na farmacologia, você vai ver a capacidade dele de produzir calor. Portanto, de uma certa maneira, ele cai dentro deste princípio da medicina homeopática. Mas quando Hahnemann começa a perceber isso, ele também entende que ele está dando uma substância que vai cair dentro deste complexo e pouco conhecido sistema, e como sistema eu vou mexer nele inteiro. Então ele começa a entender que ele precisaria estudar detalhadamente a ação de cada medicamento em todo o indivíduo. Aliás, indivíduo vem de indiviso, um ser único, né? Indivisível. Então ele começa a detalhar isso e ele começa a propor uma medicina baseada em critérios, em princípios. Então ele estuda o medicamento em pessoas em estado de saúde, vai analisar essa totalidade sintomática, ele vai perceber o que acontece com o indivíduo desde a sua pele até o seu mental, vai propor que você faça um tratamento usando um único medicamento de cada vez. Para quê? Para que eu tenha critério das coisas, porque existe uma máxima na medicina que vem de Hipócrates, que em primeiro lugar eu não posso lesar. Se eu não posso ajudar, eu não posso lesar. Então eu preciso ser muito criterioso. E Hahnemann, nesse quesito, ele começa a criar uma medicina toda baseada nestes critérios para ter o quê? Conhecimento do que está fazendo. Então ele vai buscar a maior semelhança possível e usa um único medicamento de cada vez. A base da medicina homeopática é essa. E muitas vezes, dentro da medicina convencional, a gente faz isso, só que a gente não percebe, como nos antitérmicos, que essa ação não é por oposição, por antagonismo, mas sim por semelhança. É muito comum a gente escutar, fulano está fazendo um tratamento com radioterapia. A gente logo imagina que essa pessoa está fazendo um tratamento para câncer.
Eu te pergunto, e radiação não causa câncer? Pois é. Então aquilo que produz tem a capacidade de resolver o processo. Isso esse médico, há 2 séculos atrás, já percebia. Deu o nome de homeopatia. Graças a Deus que ele fez isso, né? Nós estamos nos beneficiando Então, disso veja até hoje. que a medicina cresceu muito, a ciência avançou muito, e apesar de tudo isso, uma medicina criada há 2 séculos atrás continua aqui e continua eficaz. E eu faço uma pergunta. Eu percebo que existe uma ligeira competição, briga, sei lá, controvérsias entre os médicos alopatas e aqueles que são homeopatas ou antroposóficos ou qualquer outra coisa. Inclusive, o sistema mundial de saúde às vezes entra com não vamos aceitar essa medicina como sendo uma medicina. O que é? Por que gera isso? O que acontece? É ciúme? É poder? É possessão? O que é? Difícil esse tema, né? Porque eu sei que é duro você falar isso, muitos colegas vão te ouvir. Eu imagino, não, eu acho que os colegas buscam verdades e caminhos, né? A gente está sempre na tentativa de buscar alguma coisa mais eficaz. Mas que existe a briga, existe. Existe às vezes uma resistência de mudança, né? Porque primeiro que a medicina homeopática depende de um olhar de um profissional. Quando eu trabalho dentro desse conceito convencional atual de medicina, eu cometo algumas... eu tenho uma certa liberdade, mas isso não quer dizer que vai te trazer um resultado bacana depois. Em primeiro lugar, a medicina convencional hoje, ela fragmenta o indivíduo, ela fragmenta um sistema. Trata a gastrite, só a gastrite. Eu tenho os especialistas que são muito bem-vindos. Hoje a gente tem um conhecimento bacana de detalhes, mas eu tenho que entender que a especialidade, ou que a parte, não enxerga o todo. O especialista é muito importante, mas ele tem que vir num segundo momento. Eu tenho que entender o todo. O que acontece com os sistemas, né? E quando eu fragmento uma medicina em especialidades, eu corro riscos, né? Agora, eu diria que para a indústria farmacêutica é bastante interessante, porque eu resolvo aqui o meu problema, se for para o outro lado eu mando para outro especialista e assim eu vou. Dentro de uma visão de sistemas, isso perde um pouco de sentido. E muitas vezes a gente escuta críticas na medicina homeopática, de que a homeopatia não é uma medicina... Maguinha, tem gente que fala maguinha. Mas isso é pela preparação do medicamento. Mas alguns trabalhos que tentam comprovar a ineficácia da medicina homeopática, eles se utilizam da racionalidade da medicina convencional. Eu queria te explicar isso com detalhe, porque quando eu olho para a doença e vou brigar com a doença, eu tenho uma visão do processo. A medicina homeopática não olha para isso. Ela não trabalha brigando com a doença. A medicina homeopática vai trabalhar estimulando o indivíduo para que ele reaja na doença. Então, se eu fizer um trabalho baseado na doença, eu vou errar. E aí eu posso até dizer que a medicina homeopática trabalhando desse jeito não vai funcionar direito, e não funciona. Fazendo um paralelo com o que a gente tem dentro da medicina convencional, eu não posso usar uma vacina para o momento agudo da doença dela. Eu uso a vacina para trabalhar o organismo, para que esse organismo crie a sua defesa. Mas se eu pegar a vacina e der para a doença, não vai funcionar. Então, a homeopatia, porque a vacina é o método terapêutico mais parecido com a medicina homeopática. Aliás, ela é a própria homeopatia, sem alguns critérios que a gente usa de precaução. Mas eu não posso usar uma vacina para o momento agudo. Então, se eu quiser fazer um trabalho onde eu uso o remédio homeopático para a doença, eu vou concluir que é uma medicina falha. Né? Eu não posso usar esse tipo de Eu percebo assim que às vezes fala, a homeopatia não vai adiantar. Adianta. E você testemunha disso, não é? Bom, no quadro agudo, você falou que funciona. No quadro agudo é a mesma coisa. Ele tem uma eficácia e uma rapidez no momento agudo muito grande também. Só que eu tenho que ter o critério adequado. Se eu tentar usar o remédio homeopático para tratar a doença,
eu vou ter problemas, eu vou demorar mais. Se eu conseguir adequar o estímulo necessário para o indivíduo reagir no momento agudo, muitas vezes a medicina homeopática ela é tão rápida ou mais rápida do que a medicina convencional. E o que acontece? Porque às vezes você trata um sintoma, aquele desaparece e surge um outro. Por exemplo, está tratando uma dor de cabeça ou uma gastrite que some e aí aparece uma alergia. Por quê? Então, me parece que a gente não escapa muito de algumas leis da natureza. O Lavoisier propõe o seguinte, na natureza... Nossa, gente, o cara é culto, hein? Muito bom. Na natureza, nada se ganha, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isto aqui faz parte da natureza. Então aqui eu preciso analisar algumas coisas. É muito comum eu perceber, por exemplo, que depois de uma situação emocional eu posso AVC, eu posso somatizar. Né? Essa somatização, de uma certa forma, é uma defesa. Se a gente conversar com o pessoal da psiquiatria, a gente vai escutar uma coisa curiosa. Normalmente, um paciente psiquiátrico mais grave, ele é tido como uma pessoa fisicamente saudável. É muito comum você escutar um problema sério, ele está pirado de pedra, mas tem uma saúde. Coitado, não tem saúde, ele está comprometido no seu ponto mais nobre. E normalmente, quando essas pessoas desenvolvem uma doença física, um processo às vezes agudo, normalmente agudo, ele vem para uma consciência melhor. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma transformação. Lavoisier está explicando isso aqui. Eu jogo no físico para preservar meu ponto mais nobre. Ok, e se eu pego um órgão mais vital, né? Um pulmão, um estômago, um fígado, a tendência desse sistema é jogar para um órgão de menor importância. De forma que, isso não é uma teoria, gente, isso é observação. Eu vou perceber que o indivíduo vai para um caminho positivo quando ele vem do mental para o físico, de um órgão mais vital em direção a um órgão de menor importância. Normalmente você vai atingir pele. Não é que a doença tem esse culto, a doença está saindo, não está saindo nada. O que está acontecendo é que você está sensibilizando um órgão que vai te gerar menos risco. E que não é tão vital, né? Não ter um problema de pele é bem melhor do que ter um problema de Eu diria que é menos pior, porque ninguém quer ter um problema de pele. Ninguém. Nós temos que chamar o nosso intervalo. Cadê aí os meninos? Acho que você precisa chamar lá para mim. Eu vou te oferecer uma música que, aliás, eu venho oferecendo para vários convidados, que eu me sinto com quem eu trago aqui. Se não era, fica amigo. A música é You've Got a Friend. Você gosta? Adoro. Que bom. E como eu não tenho a minha banda feminina Harmonia aqui, eu vou fazer com a banda Ghost, que é um acompanhamento. Vocês vão perceber que tem gaita, tem tudo, mas não tem nada. Hã? Tocar ao vivo? Ele tá maluco. Não, vamos lá. Olha, hein? Vamos lá, vamos experimentar. Normalmente eu gosto de fazer com a banda Ghost, porque tem tudo atrás, né? Mas vamos ver. Só um pedacinho. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you gotta do is call, and I'll be there, yes, I will. Eu vou para a segunda parte. Ain't it good to know that you've got a friend when people can't
All you've gotta do is call, and I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend. I've got a friend. Não sei como saiu, hein? Vamos ver, senão eu edito e tiro esse pedaço. Vamos aos nossos intervalos e já voltamos com o Dr. Mário Ferrara falando sobre a homeopatia, uma questão de percepção. Tá tudo aí. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué.
Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Alguém já me perguntou se quando o rapaz fala lá 10 segundos, se me dá frio na barriga, nada disso. Eu tenho sempre que retomar da onde eu parei de falar com o meu entrevistado. Vamos continuar? Opa. Estamos falando da homeopatia, uma questão de percepção, e ele estava falando da... Então, a gente estava falando de sistema, nós estamos falando de Lavoisier, nós estamos falando que isso se aplica ao organismo e que o organismo, muitas vezes, para se proteger, ele vai transformando o processo de um ponto de maior para um ponto de menor importância. Tanto que em homeopatia se fala na lei de Ehring, que não é exatamente uma lei porque ela não admite divergência aqui, mas normalmente a gente percebe que o indivíduo vai para um equilíbrio da sua saúde quando ele vem trocando coisas do seu mental para o físico, de órgãos mais vitais em direção a órgãos de menor importância, normalmente de dentro para fora. E depois esse de menor importância vai para a cura? Vamos falar em equilíbrio. Equilíbrio. Né? Porque, assim, vida é um processo. Há quem defina a vida como um conjunto de... É interessante isso, hein? Um conjunto de funções que buscam manter estável um sistema constantemente ameaçado. Que somos nós. É velho, né? É pura verdade. Então, à medida com que eu vou jogando isso para níveis de menor importância, eu protejo tendências pessoais, genéticas, enfim. Essa transformação ocorre com a gente. Quando eu começo a inverter esse tipo de processo, então o indivíduo tem um processo de pele, ele trata aquilo, some, de repente aparece uma coisa de estômago, uma questão pulmonar, não é que eu curei uma e dei azar, apareceu outra. Muitas vezes eu só sensibilizei outro ponto, a doença é a mesma, só que foi parar em outro lugar. Uhum. O grande risco da gente ter como primeira atuação as especialidades é que eu perco a noção desse conjunto. Eu perco a noção de sistema. Por isso que a especialidade é importante, mas ela tem que vir em um segundo plano. Eu tenho que ter uma visão macro. Não tem empresa, por exemplo, que dure muito tempo com uma administração apenas de especialistas. Você precisa ter um generalista. Uhum. Então aqui esse olhar é fundamental e é importante, porque senão eu perco a noção e acho que estou curando uma coisa, mas na verdade eu estou transformando isso em outra. Por isso que o homeopata, quando você vai fazer uma consulta, ele não só pergunta o que dói, o que está acontecendo, ele quer saber um pouco mais além, né? Que exatamente para cuidar de todo o sistema, né? A visão é sempre olhando. Eu estou falando, mas eu estou falando de uma homeopatia clássica, viu, Beth? Porque muitos colegas chegam na medicina homeopática com uma visão muito forte da especialidade. Então eles vão buscar o remédio homeopático aqui para a especialidade ou para a doença. Então aqui ele é obrigado a usar vários medicamentos ao mesmo tempo, focando a doença. Isso aqui é um outro jeito de fazer. E você usa só de um em um? A gente procura o critério com o pé mais no chão. Por isso a gente procura seguir esta regra, estes ditames, para que se você não estiver atuando adequadamente, você sabe se você está prejudicando. O que está mandando é o equilíbrio de um indivíduo. E essa ideia de que as doenças se curam de dentro para fora é fato, né? Sempre de dentro para fora. Não é uma questão de observação, é uma coisa super simples de se observar. Quando a gente pega um alérgico, né, um indivíduo tem uma atopia forte, normalmente ele tem um processo pulmonar, suas bronquites, sua asma, um processo mais de via respiratória alta, normalmente uma rinite, faringite, traqueite, e processos na pele, eczemas, doenças desse gênero. Às vezes ele está com tudo isso comprometido, né? Todo o seu sistema respiratório. A gente não pode esquecer que a gente respira pela pele, sim. Então a gente compromete tudo. E é muito comum a gente observar que quando esse indivíduo começa a sensibilizar
pontos mais externos, ele melhora pontos mais internos. Então, às vezes ele está todo ruinzinho, mas aí ele começa a agravar uma rinite, depois ele joga isso a nível de pele, a pele fica muito ruim, aí você vai olhar o pulmão, a parte pulmonar está boa, está super estável. Aí você trabalha a pele, trata a pele. Quando você faz isso, você percebe que ele vem para órgãos mais internos. E aqui você tem uma observação muito clara de como trabalha o sistema. Então eu preciso respeitar para que um dia eu consiga estabilizar e chegar num equilíbrio desse sistema pelo próprio sistema. E é curioso para mim, por exemplo, como que você chega nesse sistema equilibrado dos seus pacientes se você não pede exame de sangue, você não pede? Então a gente pede sim, Pede? pede. É que assim, infelizmente, os exames... Colesterol, né? Pedimos em determinados casos. O problema é o seguinte, os exames não nos dão as diretrizes para a medicação. A gente precisa disso na medicina convencional. Por quê? Porque eu estou brigando com a doença. E o que a homeopatia está fazendo? A homeopatia está estimulando todo um princípio vital, porque ele é um pouco além do sistema imunológico. Nós estamos falando de princípio vital que anima esse sistema. E esse sistema vai te levar para o equilíbrio. É sempre assim, Beth, se você está numa terapêutica e se o indivíduo não responde à terapêutica, ele vai a óbito. E aí você diz assim, ele foi a óbito porque o remédio foi ineficaz. Não, ele não respondeu. Se ele não responde, a cura está na gente. Então, se eu consigo trabalhar esta estimulação, eu venho trazendo esse indivíduo para o equilíbrio. Haja visto o anseio que se tem por vacinas. Né? A vacina é uma técnica que nasceu na Inglaterra 6 anos após a proposta de Hahnemann por essa medicina homeopática. Na Inglaterra, um pesquisador percebe que as pessoas que faziam uma ordenha do leite desenvolviam uma doença semelhante à varíola, que no caso era uma doença que matava, mas quem desenvolvia essa doença, que adivinha da ordenha do leite, ele era portador dessa doença, mas não desenvolvia varíola. Então o que ele fez? Ele começou a inocular esta doença nas pessoas que estavam saudáveis. Elas desenvolviam esta doença, mas não eram acometidas por uma doença mortal. O nome desta doença é vaccínia. Por isso o nome vacina. Né? Que era, na verdade, a varíola bovina, mas que não causava grandes danos no ser humano. Né? Muito bom. E sabe o que eu queria saber? Imagino quantas mães gostariam de saber disso também. Com as crianças, tem bastante eficácia? Porque a criança, você dá remédio mais dosado, não tem tanta... Então, é interessante porque acho que uma das fontes de um consultório de homeopatas são realmente as crianças. Infelizmente, a gente vê muita criança que vem com recidivas de infecções, infecção de amigdalites, otites, bronquites, com recidivas grandes, e a criança com um uso muito intenso de medicamentos antibióticos. Muitas vezes os pais chegam com o pé atrás, questionando, mas buscando um outro caminho. E à medida com que o tratamento vai se dando e as crianças vão ganhando esta resistência, vão reagindo melhor, adquirindo seu equilíbrio, aí vai acontecendo um fenômeno começa interessante. A confiar. Porque aí vem o outro filho, aí normalmente vem a mãe, ou vem a avó, por último vem o marido, né? O marido é mais resistente. E você acaba administrando, ou cuidando da família, médico da família. Né? Mário, muito bem, se com criança funciona. E sobre a menopausa, tem eficácia? Mesma coisa, às vezes o pessoal fala, mas Mário, o que a homeopatia trata? Teoricamente, ela trata qualquer coisa. Obviamente ela não vai tratar uma fratura, eu tenho que colocar isso no lugar. Isso é uma coisa cirúrgica, né? Eu tenho que manipular isso aqui. Mas se você parte do princípio que você tem um sistema, a tua farmácia está toda aqui dentro e eu ativo isso, esse organismo tem que vir para o equilíbrio. Então isso aqui vai do bebê ao idoso e vai trabalhar todas as fases também. Se eu estou mais equilibrado, eu vou passar por
determinados momentos de transformação de uma maneira melhor. Por exemplo, menopausa, andropausa. Seja menopausa, seja andropausa, seja na puberdade, né, que é uma fase onde... Transição também. É uma transição importante, onde você percebe uma série de alterações. A homeopatia trabalha muito bem o indivíduo, passando por esse processo de uma maneira mais suave. Estou aproveitando para fazer uma consulta aqui. Por exemplo, para hiperatividade, funciona? Quando me perguntam se eu posso fazer uma consulta, às vezes na rua, às vezes em clube, eu falo assim, você pode tirar a roupa? Daí não pode. Não pode, né? Meio inadequado. Não, mas isso não é para mim, porque eu imagino que quantas mães aqui têm filhos superativos, hiperativos, funciona para hiperatividade? É interessante, eu vou te dar outro exemplo. Né? Uma das drogas que se usa na hiperatividade é a Ritalina. E quando Ritalina. Não é a Ritalina. Se bem que ela é meio... ela é superativa. Mas é a Ritalina. E a Ritalina, como reação adversa, se você for analisar, você vai ver que ela causa agitação, ansiedade, inquietude, distúrbio de atenção. E aí você para e pensa, mas como age isso? E aí a gente normalmente tem a farmacologia criando uma teoria. É muito comum você estudar na farmacologia as drogas e perceber que certeza absoluta ninguém tem de nada. Você tem grandes teorias, você tem bons resultados. Tendências, né? Você tem resultados, mas muitas vezes você não entende por que você chegou naquele resultado. Né? No caso, voltar no caso do antitérmico é uma coisa importante. Eu dou um antitérmico para alguém. A gente sabe que muitas vezes ele vai transpirar para depois abaixar a temperatura como reação do corpo, não do remédio. Eu aumento a minha temperatura, suponhamos que esse indivíduo não abaixa a temperatura, eu vou dar outro antitérmico. E se não funcionar, eu mudo o antitérmico, e todos eles têm essa característica. Aqui eu já começo a achar que eu tenho um processo maior, eu preciso cuidar mais disso, e aqui eu já começo a pensar numa infecção mais generalizada. Isso aqui pode me levar a uma conclusão extremamente equívoca. Por uma interpretação equívoca da ação do medicamento. Foi por isso que no começo eu te disse, mais do que a forma do agente terapêutico, a homeopatia se caracteriza pelo jeito de atuação, pela sua forma de atuação, a ação pela semelhança. Então, você me pergunta, mas se não fizer bem, mal não vai fazer? Ela só faz bem porque ela produz um mal. Né? Então aqui você tem que saber preparar essa medicação, né? Para que você tenha um bom resultado disso sem virar um indivíduo avesso. Né? Claro. A gente percebe assim que a sua explicação ela é bastante para lá de razoável, uma conscientização muito grande do seu trabalho, né? Fico orgulhosa de estar podendo trazer o Mário Ferrara aqui e falar com tanta clareza sobre tudo isso. Eu sou apenas um papagaio de São Paulo. Eu sou apenas um rapaz. Eu preciso agora fazer uma pergunta, já que você falou que faz bem para menopausa, trata de criança, e com relação à libido? Tem uma atuação também importante, memória, libido, vamos lá. Então, nós estamos falando da essência do indivíduo. Né? Obviamente, isso tudo tem a ver com o seu ânimo, tem a ver com o seu entusiasmo, tem a ver com a sua vitalidade. Quando eu busco esse equilíbrio, eu tenho a condição de trazer esse indivíduo para uma qualidade de vida melhor. Claro que se a gente for olhar para determinadas situações, por exemplo, o libido, eu tenho que, em primeiro lugar, pensar naquilo que está obstando um desempenho. Não é só eu fazer um tratamento. Tem coisas aqui que a gente precisa investigar, analisar. Às vezes não é uma questão nem física, porque a gente sabe que algumas patologias podem te impedir de uma libido mais desenvolta ou de um processo que seja memória. Eu preciso ter uma observação melhor. Quando a gente fala em memória, muitas vezes a gente esquece que a memória tem a ver com a atenção, e a atenção tem a ver com o interesse. Então, se eu não tenho interesse por uma coisa, eu vou falhar na minha atenção. Se eu falho na minha atenção... Não grava. Como é que eu gravo?
Que pena, né? A gente não tem muito tempo mais e ainda tem muita coisa que eu gostaria de saber de você. Existe uma ideia que a homeopatia não se preocupa com a febre, e a gente falou bastante sobre febre. Eu entendo assim, que a febre é como se fosse o nosso carro, o botãozinho vermelho que vai aparecer se vai faltar gasolina. A febre é um sinal que está te dando que algo no seu carrinho aqui não está funcionando bem. A homeopatia espera aquelas 24 horas, 48 horas, para perceber o que é que vai surgir, ou você já trata a febre? A gente aprende na faculdade, segundo ano de faculdade, que algumas situações são mecanismos de defesa. Né? Você só faz um processo de cicatrização por um processo de inflamação. Tem que inflamar Você primeiro. precisa inflamar para cicatrizar. Você só vai se defender de uma infecção com algumas situações. A febre é uma reação de defesa. Você não aprende a dar o antitérmico, você aprende a cuidar do processo. Né? Algumas situações particulares você tem que tomar cuidado com a febre. Mas o indivíduo não está doente porque ele tem febre. Ele tem a febre porque ele está doente. Isso não é uma coisa da homeopatia, isso é uma coisa da medicina. Geral. Eu deveria tomar cuidado para cortar uma reação dessa de defesa. Então, o que a gente procura fazer, principalmente com as mães muito preocupadas, ansiosas, é explicar, é cuidar, é dar a mão numa hora dessa, até que a pessoa perceba que aquele indivíduo que não tem outros problemas pode ter a sua febre saudável. E muitas vezes é através disso que ele chega na sua cura. Muito bom. Eu vou oferecer para você a nossa música e vai ser ao vivo de novo, sem banda Ghost. Enquanto isso, eu vou pedir para você pensar que você vai ter 40 segundos para deixar aqui para o nosso público ou sobre a sua missão, que a gente já sabe qual é, que para mim, médico é missão total. É uma dedicação, né? E também, se você preferir não falar sobre a sua missão, deixar uma mensagem para quem te ouviu, que certamente vai estar bastante feliz com os seus esclarecimentos. A música que eu vou tocar agora vamos ver, é uma música que o Caetano Veloso fez o maior sucesso na vida dele. É curioso, porque a música não é dele, e ele é um grande compositor. O maior sucesso do Caetano, a música não é dele, é do Peninha. Chama-se Sozinho, tá? Vou adaptar a letra porque sou eu a mulher cantando, né? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico aqui sonhando, acordada, o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho, sozinha, né? Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ele de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está maduro. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Gente, tocar sozinho no programa é uma experiência inédita. E agora, nós estamos chegando ao fim. Agradeço muito sua presença. Quem agradece sou eu, Beth, pela essa oportunidade de alguns esclarecimentos. Você vem de novo? Aqui.
quando você quiser. Por favor, vamos fazer um brainstorm aqui de homeopatas, alopatas, antroposóficos. Vamos lá. Vamos lá. Então, agora, o que você quiser dizer para o nosso público, por favor. Eu acho que a gente pode seguir um pouco essa ideia que Samuel Hahnemann, para mim, esse indivíduo é um dos injustiçados da ciência, onde ele põe a atenção, a observação para uma conclusão com muita tranquilidade de espírito e veracidade nas suas ações. Aliás, coisa que a gente está precisando muito atualmente. Sem dúvida, nessa né? época. Podia dar uma melhoradinha nisso, né? Sem dúvida nenhuma. Precisamos lembrar das crianças, né? E vamos buscar, né, as verdades e os valores que estão um pouco deteriorados por aí. Um pouquinho. Mas ainda bem que há indivíduos, pessoas que ainda zelam por medicar corretamente, exercem a sua profissão com honestidade, com ética, propriedade, compromisso. Então eu queria agradecer ao Dr. Mário Ferrara Júnior, que veio falar sobre a homeopatia, uma questão de percepção, tá certo? Decorei o seu texto? Percepção. E agradecer mais uma vez todos vocês que têm me dado assim, um feedback maravilhoso sobre os temas que eu trago. Quiser oferecer, sugerir, Beth Ripoli, 2 T's, Ripoli com 2 L's, @bethripoli.com.br, se quiser algum assunto que eu traga aqui. Aliás, você não quer deixar o seu telefone e o seu blog aqui para os nossos internautas? O blog é marioferrara.zip.net, telefone 2628-7787. Todo mundo que for lá por causa desse programa, eu vou ganhar comissão, é isso? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde para vocês e voltamos na próxima semana. Um super beijo. Até mais. Gostou?